Olá, bom dia. Hoje é o dia 2 de março. Bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Gostaria de ler então em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás veio para enganar, e nós, quando alcançamos então a plenitude de Cristo, nós temos a inteligência para discernir, para podermos discernir o que vem de Deus e o que vem da serpente. Aqui quase todos os títulos aparecem: Satanás, o diabo, o grande dragão, a antiga serpente, e todos os anjos que foram precipitados com ele na terra. Ele é o inimigo número 1 de Deus e da igreja, do povo, do homem e da criação toda, e também é o acusador dos irmãos, aquele que acusava os irmãos de dia e de noite, como diz Apocalipse. Precisamos do discernimento de Cristo para compreendermos que aquilo que vem de Deus é aquilo que vem da serpente. 2 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte: também houve entre o povo falsos profetas, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, como as 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Percebam que Deus é um Deus justo. E o pecado nunca continuará impunido, e Deus não vai deixar que o mal reine eternamente. Haverá um juízo sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte. Por isso é importante atentarmos para a verdade do Evangelho que nos é proclamada, que nos foi dada pela graça de Deus, inclusive. Para não darmos ouvido à serpente, porque o que a serpente faz? Tudo que a serpente promete para o homem é mentira, é engano, é perdição. A serpente nunca vai te dar presente. Presente vem da graça de Deus, que inclusive a palavra presente no Novo Testamento vem da palavra graça. Agora, a serpente só oferece perdição. Percebam que na história do Antigo Testamento, Deus trouxe juízo sobre muitos povos, muitas nações, gerações inteiras, porque Deus não deixa o mal sem ser punido. Quando as pessoas se apegam ao mal, elas serão condenadas juntamente com o mal. Por isso precisamos atentar. Quando temos a plenitude de Cristo, a gente entende uma coisa: Cristo veio para nos libertar. A serpente só traz morte e perdição. 1 João, capítulo 4, versos 1 a 6. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Quase 2000 anos que esse texto foi escrito e o anticristo já estava no mundo. Ou seja, o anticristo sempre está aí. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. A serpente traz o espírito do erro. Cristo traz o espírito da verdade. Como você pode, então, combater uma heresia, combater uma palavra que vem da serpente?
com o conhecimento de Cristo Jesus, Messias, Filho de Deus, e que veio na carne. A encarnação do Filho de Deus faz parte da mensagem do Evangelho. E Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 3, o Evangelho fala de Jesus Cristo, fala da pessoa de Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo. Não é sobre isso, sobre aquilo outro, é sobre Jesus. Se a sua vida, se a sua fé é centralizada, é centrada na pessoa de Cristo Jesus, você terá êxito. A sua vida espiritual será uma verdadeira vida espiritual centrada em Cristo Jesus, a rocha eterna. Agora, se você der ouvido à serpente, você vai permanecer no erro. Como a gente viu em Pedro, Deus não deixa o erro assim, caminhando pelo universo como se nada acontecesse. Deus trará juízo. Trouxe no passado, tem trazido e trará, porque Deus é justo. Por isso precisamos nos atentar para esse presente maravilhoso da graça de Deus, que é a plenitude de Cristo em nosso coração. Efésios 5:11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não podemos simplesmente achar que aquilo que é errado é certo. O que é errado é errado. Na minha versão, condenar, na minha versão em francês, é a palavra démasquer, ou seja, tirar as máscaras. Precisamos tirar as máscaras do erro e dizer isso é erro. Não estou falando que devemos condenar as pessoas, não temos esse direito. Mas temos que desmascarar o erro na nossa própria vida. Porque é fácil condenar o erro nas outras pessoas. Condene na sua própria vida o erro e siga a Cristo. Diga não à serpente. Que Deus te abençoe.